Boa noite. No Nesp Notícias de hoje, o destaque é a conquista do Noroeste. A gente repercute o retorno da maquininha Série A3 do Paulista com o jornalista que cobre o esporte local, Fernando BH. Torcida lota o estádio Alfredo de Castilho para apoiar o time. Saúde. População do Geisel e do Otávio Haase reclama da saída da assistência farmacêutica dos bairros. Prefeitura alega falta de estrutura. A gente começa esta edição com uma queixa de moradores dos bairros Geisel e Otávio Haase daqui de Bauru. Eles foram surpreendidos com a mudança das farmácias municipais. Quem retirava medicamentos perto de casa agora tem que andar bastante até uma unidade em outro bairro. Não tem argumento. Marlene é representante dos moradores do Núcleo Residencial Otávio Haase, no Conselho Municipal de Saúde. Mas, assim como os vizinhos, foi surpreendida com a mudança no atendimento da assistência farmacêutica no bairro. Tem muita pessoa idosa, tem muitas pessoas que não têm condições de pagar ônibus, que na verdade seriam 2 ônibus que a pessoa tem que pegar. Já que eles estão pagando aluguel, arrumar um lugar mais acessível para o pessoal, que nem na avenida, que a pessoa vai para receber o pagamento, ou vai para a cidade e já pega o medicamento lá. Seu Geso, que precisa tomar entre 8 a 10 medicamentos por dia, não gostou da notícia. A idade avançada e o problema de coração tornam a tarefa de buscar os remédios ainda mais difícil. Eu não posso andar de ônibus, não consigo porque eu me sinto mal. Marina também reclama que garantir o remédio da mãe ficou mais complicado. Se a gente leva um filho no médico, a pessoa precisa de um remédio instantaneamente, até a gente buscar, a criança fica sem remédio. Ou a criança ou a mãe da gente. Com a reestruturação feita pela Prefeitura, os moradores do Núcleo Otávio Haase agora são atendidos na Unidade de Assistência Farmacêutica do Jardim Carolina. A gente é um bairro meio afastado da cidade. E o ônibus aqui, a linha de ônibus é uma linha reta. Então ela pega o Rodrigues Alves e vai reta até lá em cima. E os pontos que colocaram para a entrega do remédio ficou difícil para a gente, de difícil acesso. Coloque a farmácia no posto, traz uma pessoa especializada, como eles disseram que tem que ter uma pessoa especializada, traz essa pessoa uma vez por semana ou 2 que for, em cada bairro. Olívia é presidente da Associação dos Moradores do Núcleo Geisel e relata problema semelhante no bairro. A dificuldade está sendo grande para todos os usuários, até mesmo que não tem ônibus que passem mais próximo para poder a gente utilizar para poder buscar os medicamentos. Eu vou a pé, porque até esperar o ônibus, depois eu tenho que descer na metade do caminho para chegar até o local, então eu já vou direto a pé. Essa dona de casa também precisa fazer o trajeto a pé para buscar os remédios que ela e o marido necessitam. Demora 40 minutos para ir, 40 para voltar, não tem condições, o ônibus é longe igual. Eu tenho gente doente que eu cuido em casa e fica difícil, mas vou fazer o quê? Hoje em Bauru existem 3 unidades de atendimento farmacêutico. A do Jardim Carolina realiza cerca de 280 atendimentos por dia. Essa é a maior unidade de atendimento farmacêutico de Bauru. Por dia passam por aqui cerca de 700 pessoas e no mês mais de 14 mil usuários são atendidos. A mudança dos locais de entrega dos remédios em Bauru, de acordo com a Secretaria de Saúde, foi necessária por falta de infraestrutura e profissionais capacitados para realizar o serviço. Devido às unidades básicas não terem locais adequados para o armazenamento do estoque de medicamentos, e às vezes muitas delas não têm quantidade de pessoal suficiente para entrega, esse deslocamento do usuário pela unidade, seja de assistência farmacêutica ou outro posto de saúde, era muito comum. Com a criação das unidades de assistência farmacêutica, nós diminuímos esse trajeto, porque nós temos a condição de armazenar e fazer um controle de estoque melhor, garantindo que não haja falta do medicamento para o paciente. Outras 2 unidades devem ser instaladas em Bauru até o final da atual gestão. A unidade de assistência farmacêutica do Ipiranga e a unidade de assistência farmacêutica do Meridota, completando 5 unidades dentro do município de Bauru, que ficará uma próxima de cada UPA e uma unidade no centro. Neste fim de semana foi realizado o Enem em todo o Brasil. Pouco mais de 7 milhões de candidatos prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio.
As provas foram realizadas no sábado e no domingo. Em Bauru, os alunos não tiveram dificuldades para acessar os locais do exame. Os portões abriram ao meio-dia. No sábado, a prova continha as questões da área de ciências humanas e ciências da natureza. Já no domingo, os conteúdos cobrados foram de matemática e linguagens, além da redação. Os portões fecharam pontualmente à 13h. Nessa faculdade em Bauru, que recebeu cerca de 1.000 candidatos, ficou para fora quem esqueceu o documento e não conseguiu trazê-lo a tempo. E o tema da redação do Enem, que é sempre alvo de muita especulação, foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O gabarito oficial do exame deve ser divulgado pelo MEC até essa quarta-feira. Até quarta-feira pode chover a qualquer momento no estado de São Paulo. Veja como fica o tempo em Bauru, no boletim do IPMET. Esta semana teremos uma semana com atividades convectivas e ocorrências de chuva no estado de São Paulo, porque nós estamos com um sistema de baixa pressão no interior do continente, que está gerando instabilidade na região centro-sul do país, inclusive no estado de São Paulo. Então, essa semana teremos ocorrências de chuvas. E na quinta e sexta-feira, alguns períodos de melhoria, diminui um pouco a nebulosidade, mas no período da tarde sempre sujeito a ocorrências de chuvas. A temperatura vai cair também um pouco entre quinta e sexta, e no sábado a instabilidade será intensificada devido à passagem de uma nova frente fria pelo estado de São Paulo. Chove em vários pontos em todas as regiões do estado de São Paulo. Tendência de chuva que se repete nesta terça. Em Bauru, podemos voltar a ter chuva hoje a qualquer momento. A umidade do ar é alta, está em 61%. A velocidade dos ventos é de apenas 5 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 17 na madrugada e subiu para 29 graus agora à tarde. Nesta terça, os termômetros devem variar entre 21 e 31 graus. A seguir, o acesso do Noroeste à Série A3 do Paulista. O público de 7.000 lotou o Alfredo de Castilho para apoiar o time. Não teve vitória, mas teve motivo para comemorar. Voltamos daqui a pouquinho. O Noroeste sofreu para empatar com o Fernandópolis ontem pela manhã, mas conseguiu o tão esperado acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Dentro de campo, o time lutou bastante. Nas arquibancadas, a torcida fez a parte dela e foi em peso apoiar o clube. Até as rodadas das ligas do futebol amador da cidade foram canceladas para levar mais torcedores para o Alfredão. Enquanto os jogadores aqueciam dentro de campo para a partida mais importante do time no ano, aos poucos a torcida ocupava as arquibancadas. Como há muito tempo não se via no estádio Alfredo de Castilho, as filas do lado de fora eram imensas. Dá só uma olhada na quantidade de gente que acordou cedo para acompanhar o Noroeste. E tinha torcedor de todas as idades, famílias inteiras, muitas crianças. O clima de festa pelo possível acesso colaborava. Regis foi levar o filho e o primo pela primeira vez num jogo. Hoje a gente veio para trazer as crianças e, como se diz, torcer, para ver se sobe para a gente compartilhar mais os jogos. Para vir mais vezes, É difícil a gente vir, quando tem um tempo a gente vem. É legal, é a primeira vez que eu venho e eu quero que ele ganhe. As mulheres também marcaram presença. A Cris não frequentava o estádio há pelo menos 2 anos. Acaba que a gente sempre tem aí compromisso no fim de semana e também importa bastante aí a colocação, Agora, como o Noroeste provavelmente agora vai subir, então a gente vem acompanhar, dar uma força, Essa energia positiva que a torcida passa, com certeza, eu acho que ajuda bastante. Teve gente que precisou fazer um esforço a mais para ver a partida. O Mário queria muito que o pai participasse do momento que poderia entrar para a história do clube. Ainda mais que ele é fanático noroestino, E eu também sou. Então a gente vai torcer firme para o Noroeste. Um dos motivos que colaboraram com um ótimo público, o cancelamento da rodada do futebol amador bauruense. Com 35 anos de experiência no amadorzão, Osmar achou justa a pausa no campeonato para empurrar o Norusca. Bom, tem prazo, tem tempo, E outra, o carro-chefe da cidade é o Noroeste, O Noroeste subindo, pra gente é uma coisa muito boa, Então não vai atrapalhar em nada,
atrapalhar em nada. Essa multidão toda também era sinônimo de alegria para o pessoal da Associação Avante Rubro, que administra a loja oficial do clube. Ninguém gosta de ver espetáculo ruim, né? Então a pessoa, quando ela ouve falar que o espetáculo é bom, ela comparece, né? E é isso que estava faltando. A gente tá esperando um bom público, bastante vendas, né? Para a gente poder repassar também todo o nosso rendimento aqui da nossa loja, da nossa tenda, para repassar todo para o clube, né? O resultado, muito barulho em apoio ao Norusca. Mas quando a bola rolou, a tensão tomou conta dos torcedores. Por 2 vezes o Fernandópolis esteve à frente do placar. No segundo gol, por exemplo, uma cobrança de falta próxima à área colocou os visitantes em vantagem. A dificuldade para conseguir ao menos um empate e garantir o acesso à Série A3 já era esperada. Se nós perdemos 2 para eles, empatamos 1. Com certeza vamos revirar isso aí hoje e conseguir a classificação. Muita alegria para essa torcida bonoense que compareceu, né? É o momento certo agora. O gol salvador veio apenas aos 32 minutos do segundo tempo. O lateral esquerdo Sávio cruzou rasteirinho e Gustavo Henrique só desviou do goleiro antes de partir para a comemoração. Alívio e festa no Alfredão. Depois foi só tocar a bola e esperar o jogo acabar. O empate em 2-2 não era o resultado mais esperado pela torcida, que lotou o Alfredão. Afinal, o time ficou fora da decisão da segunda divisão. Mas pelo menos o resultado garantiu o mais importante, o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Um acesso sofrido, mas bastante merecido. O objetivo era o acesso, conseguimos acesso, não fizemos um jogo onde a gente esperava fazer, né? Tivemos dificuldade, tivemos um primeiro tempo muito ruim, mas conseguimos o resultado. Eu acho que o mais importante é isso. Subiu, o Noroeste está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista. Espero que o ano que vem monta um time realmente competitivo para voltar à Série A2. O meio-campista Marcelo Santos não conseguiu conter as lágrimas. Dever cumprido, né? Acho que uma missão muito mais difícil do que as outras que eu já conquistei aqui. Um grupo jovem, uma parceria, algumas coisas que poderia criar dúvida na cabeça do torcedor, mas realmente um grupo de homens, né, jogadores jovens aí, mas que tiveram comprometimento, vão entrar para a história de um clube centenário. Eu acho que isso é o que vale. Nesse momento é emocionante para mim, com 36 anos, conquistar novamente. E agora é comemorar, realmente foi muito suor, muito trabalho, mas fechamos com chave de ouro e essa conquista vale muito para a minha vida. Já Igor Silva pôde comemorar duplamente o acesso e a artilharia do campeonato, com 22 gols em 22 jogos. Esse prêmio de artilheiro era um prêmio que eu vinha correndo atrás há muitos anos, porque eu ainda, como profissional, não tinha sido artilheiro, e hoje, graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade. No próximo bloco, o jornalista do site O Canhota 10, que cobre o esporte local, o Fernando BH, comenta essa conquista do Norusca. Voltamos já já. Estamos de volta e a gente repercute o acesso do Noroeste à Série A3 do Paulista. Recebemos o jornalista do site O Canhota 10, que cobre o esporte local, o Fernando BH. BH, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado, eu que agradeço. BH, o que esse acesso representa para o time? É um recomeço? É um recomeço, ainda mais pela grande dúvida que foi gerada nos últimos anos, até de continuidade do time, por tanta dificuldade financeira. E claro, essa 4ª divisão é muito mais do que o fundo do poço, poderia significar a morte do time, porque ano após ano ficar parado nessa divisão e cada vez mais longe da elite, né? De fato, só um ano era suficiente, ainda bem que o Noroeste cumpriu esse objetivo de sair logo. E, principalmente, foi revigorante esse retorno da torcida, né? Isso é que dá uma esperança de que significa muito esse acesso para os próximos anos, a gente ter até uma média de público maior. Foi lindo, né? Ver o Alfredão cheio de gente. Fazia muito tempo que essa imagem a gente não registrava, não é? Muito tempo. A final da Copa Paulista de 2012 teve cerca de 4.000 torcedores, que era o jogo de ida, né? Talvez o jogo de volta tivesse mais torcedores. E antes disso, só partidas da elite mesmo. Então, um público desse tamanho, que acho que chegou a 8.000, se a gente pegar crianças, né? Outros não pagantes, foi um público significativo mesmo. E o quanto que o apoio da Avante Rubro, essa mobilização da torcida, ela teve impacto nesse resultado do Noroeste, na sua visão? Eu acho que foi grande,
porque eles fizeram um corpo a corpo mesmo com torcedores, alugaram um carro de som durante a campanha, principalmente nos últimos jogos, circulando pelo centro da cidade, lembrando as pessoas que o Noroeste existe, que o Noroeste estava logo ali e numa caminhada de vitória, né? E a própria reativação da loja, eu converso com as pessoas ligadas à associação e tem procura. Imagino que agora no final do ano vão querer presentear bauruenses de fora com camisa, enfim. Oxigenou. As pessoas têm onde ir para conversar sobre o clube, tem a quem recorrer na busca de um ingresso em cima da hora, outros pontos de venda, mas tudo a partir do que a Avante revitalizou. Não é só a questão da renda, né? Tem essa mobilização cultural mesmo, de alimentar essa paixão pelo time. Exatamente isso. Eles encararam esse desafio, levantaram receita para ajudar com contas do clube, tudo com prestação de contas, né? Com transparência, e foram algumas despesas que eles bancaram e que também vai além do valor. Acho que foi um exemplo para todos que o torcedor tem como participar diretamente da vida do clube, dando a sua contribuição, e ir ao estádio é a maior das contribuições, né? E esse público de ontem acho que foi fundamental para empurrar o time. E o que você achou da reeleição dessa atual diretoria? Vai ser positivo para o time? É uma continuidade que eu acho importante nesse momento. Claro que oposição é sempre bem-vinda, é sempre salutar, mas eles ajudaram a colocar a casa em ordem, isso tem que ser reconhecido, né? Até ontem eles exibiram uma faixa, foi bastante significativo que presidente e vice entraram segurando uma faixa em agradecimento ao comparecimento da torcida, e a frase dizia: devolvemos o Noroeste para Bauru. Então, agora eles vão ter mais um mandato aí para, de fato, recolocar o Noroeste na cultura da cidade. E o que a gente pode esperar do Noroeste na Série A3 do Paulista? O time vai ter elenco para esse campeonato? Olha, acho que é fundamental manter a parceria com a Ferroviária, que foi uma parceria que se mostrou positiva para o clube. Porque... Explica para quem não sabe, BH, o que foi essa parceria? A Ferroviária cedeu jogadores a custo zero para o clube. Tanto o Igor Silva, artilheiro do campeonato, é um dos atletas da Ferroviária. Aliás, os principais destaques do elenco vieram da Ferroviária. A Ferroviária aproveitou a vitrine, que é o Noroeste, a camisa do Noroeste, com jogadores que vinham sendo pouco aproveitados lá e muito jovens, né? E o Igor certamente chamou muita atenção e talvez até compõe o time da Ferroviária para o Campeonato Paulista da primeira divisão ano que vem. Então, foi uma parceria que ajudou o clube ter poucos gastos e que era uma incógnita, né? Porque não sabia a qualidade dos jogadores, mas já que agora ela se mostrou bem sucedida, a própria diretoria já adiantou que quer continuar para o próximo ano, porque eu acho que ela foi vantajosa para os dois clubes. Até onde eu sei, a Ferroviária está satisfeita com a parceria também. Ferroviária, que é de Araraquara. Exato, né? Exato. BH, eu queria aproveitar a sua presença para que você comentasse também essa mudança que a gente teve no basquete, que é um esporte muito cultuado aqui na cidade. Saiu o técnico Guerrinha, pegou muita gente de surpresa. Agora a gente tem um técnico novo, Demetrios. O que dá para esperar do trabalho desse novo técnico? Olha, o Demetrios, ele é conhecido por trabalhar a defesa de forma muito intensa, e no basquete a gente sabe que a defesa é primordial para conquistar vitórias. Ele até salientou na chegada dele, né, o trunfo dele, que os dois últimos NBBs, o time dele foi o time de melhor defesa. Então, essa é a filosofia que ele deve trazer para cá. Essa é a filosofia que ele vai trazer para cá. E eu acho que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio Guerrinha, mas a partir do momento que a página está virada, né, ele vai ter o apoio, o acolhimento de todo mundo aí. E já soube que os treinos estão muito fortes, está tudo muito focado, porque esse NBB 8 é uma obsessão de Bauru. Isso é a meta. É uma meta claríssima e nada menos do que isso, a verdade é essa, é o que eles almejam. E eu acho que ele agora é o maior desafio da carreira dele. É tido como um treinador promissor e agora é um treinador promissor com um grande time nas mãos. E para a gente concluir, você aposta nesse elenco para conquistar essa meta ambiciosa? Tem todas as condições. Tem jogadores muito experientes e vencedores, que ganharam quase tudo ano passado, só faltou exatamente o NBB, e vai ser um embate direto com o Flamengo, a verdade é essa. Então, apesar de os times ainda estarem se ajustando, a partida de estreia no dia 2 de novembro, exatamente
Flamengo e Bauru, aqui em Bauru, já pode ser um termômetro do que a gente vai ver lá na frente. Tá certo, BH. Muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!